Fala, meu rei consagrado, minha rei consagrada, beleza? Vamos aqui corrigir questões voltadas para o concurso da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Então, vamos resolver questões específicas aí para esse concurso e utilizaremos também questões correlatas, tudo bem? Eu espero que você baixe o material que está aí no link nos comentários e vamos para a aula agora. Nós vamos seguir esse conteúdo que está aqui, pessoal, noção de informática, nós vamos seguir esse conteúdo que está no edital, beleza? Então vamos para a primeira questão que diz assim: no conceito de sistema de informação, há um conjunto de componentes interrelacionados. São eles. O que está interrelacionado? As pessoas, a parte física, os programas, as redes de comunicação e o banco de dados, recursos de dados. Então, com certeza, você marcaria letra E. Pessoas, hardware, software, rede de comunicação, por exemplo, aqui você tem a internet, que é a rede pública, e você tem a intranet, que é a rede privada. E você tem aqui recursos de dados, que seria os bancos de dados. Então, tudo isso aqui está interrelacionado dentro de um sistema de informação. Então, o sistema de informação, ele é um conjunto de componentes interrelacionados, pessoas, hardware, software, rede de comunicação e recursos de dados, que coletam ou recuperam, processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões. Então, observe que isso aqui é importante para quê? Para a tomada de decisão. A coordenação e o controle de uma organização. Um sistema de informação tem por objetivo armazenar o quê? Armazenar, tratar e fornecer quem? As informações. De tal modo, apoiar as funções ou processos de uma organização. Então é para isso que serve esse sistema de informação. Então o gabarito aí seria a letra E. Segunda questão. O sistema de informação coletam os dados do dia a dia da organização, processam e transformam em informações importantes e úteis para a empresa, que dão suporte para os administradores se posicionarem diante de situações inesperadas e novas oportunidades. Doutrinadores apontam 5 atividades principais do sistema de informação dentro das organizações, todos listados abaixo, exceto. Então ele quer, aqui não vamos dizer assim, mencionado por doutrinadores a respeito das atividades principais do sistema de informação. Então, olha só. Processamento de transações básicas. Beleza, por exemplo, armazenar as notas dos alunos, isso aqui é básico. Coleta e transmissão de informações gerenciais. Sim, transmitir informações para os gerentes, correto. Monitorar e registrar o desempenho dos empregados e setores, com certeza. Manutenção do registro do estado, do status e mudança nas funções centrais do negócio da empresa. Isso aqui também faz parte. A única que não tem a ver é a letra A. Olha, eu aconselho você, aqui eu fiz um resumo para vocês sobre o sistema de informação. Eu aconselho você a dar uma olhada nesse material aqui no portal da Unigran Rio, que é muito bom e é muito utilizado em várias provas de concurso. Inclusive as questões são elaboradas em cima dele. Então, observe o que ele coloca aqui, o autor coloca, determinados autores apontam 5 atividades principais dos SI, Sistema de Informação dentro das organizações. Observa que ele não colocou aqui esse aqui, aumento da eficiência operacional da empresa. Então, faltou este item aqui, por isso que a questão, o gabarito é a letra A. Então, vamos para a questão de número 3. Eu coloquei aqui, antes da gente partir para a questão número 3, eu coloquei aqui uma questão correlata. Entre os benefícios que as empresas procuram obter por meio dos SI, Sistema de Informação, destacam-se, entre outros, exceto que se apresentam. Então, um SI traz maior segurança, vantagens competitivas, maior precisão e eficiência, melhoria nas tomadas de decisões. Agora, letra E está errada, maior retrabalho. A ideia do sistema de informação é evitar o retrabalho, fazer a mesma atividade várias vezes. Isso é ruim para o negócio. Então, realmente, o gabarito aí seria
Sem dúvida, a letra E. Então vamos para a questão de número 3. A questão número 3, ele coloca assim, ó, analise a figura e responda. Olha só, se você prestar atenção, esse rapaz aqui, essa peça que é um hardware, é o microprocessador. Microprocessador que é conectado em uma placa. No caso, é conectado na placa-mãe. Então, nesse caso aqui, é o microprocessador. Então, ele pergunta, o objeto acima corresponde a quê? Ao microprocessador. Então, o que é um microprocessador? É um circuito integrado constituído por quê? Unidade de controle, registradores, memórias de alta velocidade e unidade aritmética e lógica, que é onde é feito os cálculos matemáticos, né? Capaz de obedecer a um conjunto pré-determinado de instruções e de ser utilizado como unidade central de processamento de um microcomputador. Então, isso aqui você vê as definições do Oxford Language, né? Beleza, então o gabarito é a letra A. Tá aqui o microprocessador, você pode conectar ele num socket da placa-mãe. Aqui ele já está fechado, está aqui o microprocessador, por exemplo, ó, aqui nós temos a empresa Intel que fabrica o Core i3, o Core i5, o Core i7 e o Core i9. Esse Core i3 significa, esse Core i5 aqui você tem relação com a quantidade de núcleos que tem o processador. É como se o processador, é como se você tivesse uma cabeça com vários núcleos, vários cérebros, várias unidades de processamento. Aqui, por exemplo, tem a empresa AMD com os seus modelos de Ryzen, né? Ryzen, que é um tipo de microprocessador. Questão número 4. Ele colocou assim, um processador é dividido em ULA, unidade lógica aritmética, registradores, controle e relógio, para sincronização das tarefas no sistema. Com relação ao controle, assinale a alternativa correta. Então vejamos, olha, a letra A realiza operações aritméticas e booleanas, isso aqui é função de quem? Isso aqui é função da ULA. Local onde os dados são temporariamente armazenados, por exemplo, aqui na memória RAM. Sincroniza perfeitamente a execução de todas as operações do processador. Tem a ver com o relógio. Busca a instrução da memória e decodifica. Isso é a função de controle. É a função de esfriar o computador durante o uso. Isso aqui é a função do cooler. Olha só, aqui, pessoal, eu entrei no site do IME USP São Paulo, né? Você vai observar o seguinte, ó, ele coloca pra gente aqui, ó, processador ou CPU. Qual é a função do processador ou CPU? Buscar a instrução na memória, examinar ou decodificar a instrução e executar a instrução. Essa é a função do processador. Então, são 3 as partes principais de uma CPU ou processador. Primeiro, a unidade de controle, que busca a instrução na memória e decodifica. A ULA, aqui ele colocou ALU, mas você pode ver como ULA, que é a unidade lógica aritmética. Realiza operações aritméticas e booleanas e os registradores, que são memórias rápidas para guardar informações de controle, resultados intermediários. Então, só por curiosidade, quando ele fala operações booleanas, aqui tem a ver com o I ou com o U, certo? Esses são exemplos de operações booleanas. Muito bem, mas o gabarito aí seria a letra D. Vamos para a próxima. Olha o que ele colocou aqui nessa questão correlata para a gente. Ó. Ele colocou assim, o hardware, que é a parte física de um computador, pode ser dividido basicamente em 4 categorias. Processador, placa-mãe, memória e dispositivo de entrada e saída. Tratando-se de CPU, assinale a alternativa correta em relação aos registradores. Então você já coloca, como a gente já leu ali, são o quê? São dispositivos de alta velocidade localizados fisicamente na CPU, no processador. Então você marcaria aí a letra C. Então, vamos lá, questão de número 5 diz assim, analise a imagem abaixo. Então, aqui você teria que reconhecer que isso aqui é um pente de memória RAM. Mas qual tipo de memória RAM? A famosa DDR. Você marcaria a letra B. Professor, mas como é que eu iria saber disso na prova? Então você iria estudar antecipadamente. Olha só. O que significa DDR? Corresponde à taxa de dados dobrada. Então é isso. Existem vários pentes de memória, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. O que vai mudar de um para outro, além da forma de encaixe, vai ter o quê? A frequência com que elas trabalham, a taxa de transferência, né, que elas utilizam, a voltagem que elas trabalham. Então tudo isso influencia. Então você nota, ó, que a DDR ou DDR1, ela tem esse tipo de encaixe aqui, ó, que é justamente para quê? Quando eu for utilizar uma DDR2, não encaixar essa que tem uma maior taxa de transferência numa mais antiga DDR1.
DDR1, por exemplo. E assim sucessivamente. Aqui vai havendo o quê? Evolução de taxa de transferência, que vai influenciar na sua percepção de velocidade. Então isso é interessante. Então você tem aqui, ó, as DDR1, DDR2, olha só como é que é o pente, DDR3 e a DDR4, e nós já temos a DDR5. Então observa que os pentes são diferentes e cada um tem uma taxa de transferência e voltagem diferente, por exemplo. Eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, que nós temos o que a gente chama de MTS, que significa mega transferências por segundo, ou milhão de transferências por segundo. Então, essa sigla que a gente utiliza. Então, quando você pensa na DDR1, as taxas de transferência DDR geralmente estão entre 266 MTS e 400 MTS. A tensão varia de 2,5 a 2,6 volts. Na DDR2, por exemplo, nós temos taxa de transferência de 503 MTS a 800 MTS, a tensão já diminuiu para 1,8. A DDR3, ela tem taxa de transferência entre 800 a 1.600 MTS. A tensão varia de 1,25 a 1,5. A DDR4 ela pode atingir velocidade de 5.100 MTS ou até mesmo superiores, e a tensão é de 1,2 volts. E a DDR3 ela já opera a partir de 4.800 MTS na inicialização, o que representa 1,5 vezes a velocidade do DDR4. E a tensão chega a 1,1, tá certo? Volt. Tudo bem? Então é isso. Outra coisa que você pode perceber é a quantidade de vias, ou seja, a quantidade de encaixes. Você sabe o seguinte, olha, se você vai encaixar algo num conector, ele tem que ser compatível para que ele possa transferir, tá certo? Ter uma transferência de energia com qualidade. Senão, não vai encaixar de forma nenhuma. Na DDR, que é o que está sendo mostrado na questão do concurso, ela só tem 184 vias. O DDR2 e o DDR3 vai ter 240 vias para encaixe. Mas observa que o vão, esse espaço de cada um deles é diferente, ó. Que é justamente para a pessoa não se equivocar na hora de encaixar esse tipo de memória na placa-mãe. Então aqui no DDR2 vai ter 240 vias e DDR3 vai ter 240 vias. Já na DDR4 vai ter 284 encaixes, 284 vias. Esses pontinhos aqui, ó, são 284. E se você pegar a DDR5, a mais nova, você vai perceber que ela tem 288 vias e o vão, esse espaço aqui, todos eles são em locais distintos para você não encaixar a memória de forma equivocada, tudo bem? Então é isso. Então nesse caso aqui, ó, ele é um mais antigo, é a DDR1. Nós já temos, muitas placas têm DDR4 para frente, vamos dizer assim. Claro que existem placas com DDR1, DDR2 e DDR3. Então, nesse caso aqui, você teria que ver antes, por isso que é bom estudar antecipadamente. Você teria que ver essa imagem e encaixar na ideia de DDR, gabarito letra B. Então, vamos para a próxima. Questão de número 6. Ele pergunta assim para a gente, ó, analise e responda. Monitor, teclado, impressora, mouse, scanner. São exemplos de dispositivo de saída. As informações, elas são apresentadas para o usuário. Se é saída, é porque essas informações, elas são apresentadas de algum modo para o usuário. Então, observe, você nota que o monitor apresenta informações para o usuário, imagens, então isso aqui é verdade. O teclado, você entra com informações, então ele permite a entrada. A impressora, ela vai permitir a saída de dados. Se ela fosse multifuncional, aí ela já vai ter a capacidade de ter entrada de dados e saída de dados. Mas só impressoras você vai caracterizar como saída. Mouse é para entrada de dados, scanner, captura de imagem, entrada de dados. Então, quem seria o dispositivo de saída? 1 e 3. Monitor e impressora. Se fosse um monitor sensível ao toque, então se ele fosse sensível ao toque, ou seja, ele vai ser de entrada e saída. Só que ele não falou isso, ele teria que destacar. Como ele destacou só monitor, a gente caracteriza como saída. Como ele falou só impressora, também é saída. 1 e 3 o gabarito dessa questão. Ó, coloquei aqui algumas questões interessantes, ó, questões correlatas. Por exemplo, coloquei assim, ó, assinale a alternativa que indica 3 exemplos de dispositivos que atuam exclusivamente na entrada de dados. Então ele quer entrada de dados. Então os mais comuns são quem? Mouse, teclado e scanner. Então o gabarito seria a letra B. Aqui o plotter, pessoal, ele seria saída. Mouse, entrada, teclado, entrada. O scanner, entrada, pendrive, entrada e saída.
plotter saída. Teclado entrada, scanner entrada, pendrive de entrada e saída. Pendrive de entrada e saída, plotter saída, mouse entrada. Então realmente o gabarito letra B. Próximo. Olha o que ele colocou aqui, ó. Em relação ao sistema de entrada e saída de dados nos computadores, 2 exemplos de dispositivos que operam exclusivamente na saída. Então, na saída aqui, você marcaria plotter, impressora, laser, jet. Impressora jato de tinta. Scanner de entrada. Plotter, beleza. Impressora multifuncional de entrada e saída. Scanner, entrada. Ele queria exclusivamente na saída, letra A. Então vamos para a questão de número, aliás, continuando as questões correlatas. Colocou assim, ó, entre os periféricos de entrada e saída de dados que podem ser conectados ao microcomputador, um dispositivo que opera exclusivamente na saída de dados. Então você vai marcar aí, ó, pendrive não é porque é de entrada e saída. Webcam de entrada, scanner entrada, plotter saída, mouse entrada, exclusivamente saída, letra D. Próximo. Assinale a opção que apresenta 2 dispositivos de saída de dados cujo resultado possa ser lido por humanos sem a necessidade de outros recursos, tá certo? Eletrônicos. Então observa aqui, ó. Com certeza você vai utilizar a impressora e o plotter. Vai imprimir, você lê, não precisa traduzir nada de informação. Se você gravar uma coisa num DVD, tá certo? Você precisa de um dispositivo. Só que aqui já vai ser o quê? De entrada e saída, ó. O scanner, entrada, impressora, saída, disco óptico, entrada e saída. Um disco óptico aqui poderia ser um CD, um DVD, um Blu-ray, certo? Um Blu-ray. Plotter, saída, disco óptico, entrada e saída. Scanner, entrada, impressora, saída. Então, como ele queria uma saída de dados, onde você pode ler uma folha, sem precisar de outra informação, tá certo? Ou um plotter, uma planta baixa, então a letra C, o gabarito. O que ele colocou aí pra gente, ó. Marque a alternativa verdadeira acerca dos dispositivos acima, plotter e mouse. Então você vai marcar aí quem? A letra C, né? O plotter é um dispositivo de saída e o mouse é um dispositivo de entrada. Você pode imprimir no plotter, por exemplo, uma planta baixa de engenharia, para engenharia, por exemplo. Próximo. Entre os dispositivos empregados na configuração de microcomputadores, 2 são utilizados exclusivamente na entrada de dados para processamento. Então, quais são aqueles que são utilizados exclusivamente para a entrada? Você vai marcar aqui teclado e scanner. Beleza, vamos para a 7ª. Sobre o mouse, é correto afirmar o quê? O mouse é um dispositivo de entrada. Então, olha só, você vai marcar aí a letra B. Ele permite deslocar na tela, chamado de ecrã, né? Mas o certo a gente utiliza bastante hoje tela. Então você vai deslocar o ponteiro do mouse na tela e realizar a introdução de ordens através de cliques para o computador através da emissão de sinais elétricos. Então aqui o gabarito é a letra B, função do mouse. Próximo, questão 8. A impressora utilizada para impressão de banners. Então, se você quer utilizar a impressão de banners, você vai marcar aí a letra A, a impressora solvente. Olha só, então eu coloquei aqui para vocês o que são impressoras solventes. Olha só, as impressoras, ou plotter solvente, ou também chamado de plotter solvente, são ideais para trabalho de comunicação visual, empresas gráficas, varejistas e muito mais. Como o próprio nome já diz, são impressoras abastecidas com tinta solvente e são muito utilizadas para impressão de banners, imagens em grandes formatos, faixas, outdoors e adesivos em vinil para faixas, etc. A impressora solvente pode entregar uma grande quantidade, uma grande qualidade de impressão, dependendo de sua configuração em pontos por polegada, que é a sigla DPI, pontos por polegada. O processo de impressão com essa tecnologia é feito através de tintas líquidas que, após a ação e secagem do solvente na superfície impressa, garantem a aderência plena da tinta. Então isso aqui são impressoras solventes. Então cuidado com essa banca, ela gosta muito desse tipo de questão e você marcaria impressora solvente, que é um tipo de plotter. Então, especificamente, você marcaria o que é específico realmente para a questão de impressão de banner. Letra A é a resposta. Próximo. Coloquei assim, ó. Assinale a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora que pode ser utilizado para gerar imagens em folha de papel de tamanhos grandes. Então, se você vai trabalhar
em papéis de tamanhos grandes, por exemplo, um papel A0, que tem lá 1189 ou 841 milímetros, por exemplo, você vai utilizar o plotter. Então, o gabarito aqui seria a letra D. Plotter. Eu coloquei aqui tamanho de papel, pessoal, papel para que você possa verificar os papéis aqui, papel A0, papel A1, papel A2, papel A4, que a gente usa muito, e assim vai. Papel A6, A7, A8, A9, A10, são tipos de papel. Assinale a opção que não contém um software, não é lógico. Então, por exemplo, AutoCAD, programa que o pessoal usa no curso de edificações, ó. AutoCAD é um programa, Adobe Photoshop, ilustrações, Chrome, navegação, Word, documentos. Então aqui você marcaria a letra B, que é o joystick, que seria controlador de jogo. Está aqui exemplo de joystick. Muito bem. 10. Analise e responda. Disco rígido serve para armazenamento, é de entrada e saída. Disquete serve para armazenamento, é de entrada e saída. Aí ele pergunta, os exemplos acima são dispositivos de armazenamento de dados. Correto. Agora, eles são que tipo de armazenamento de dados? São armazenamentos magnéticos. Se fosse óptico, seria o CD, DVD e o Blu-ray, que é o Blu-ray Disc. Então, o gabarito aí seria a letra A. Questão 11. Hardware são todos os componentes físicos, mecânicos, magnéticos e eletrônicos de um computador. Sendo assim, analise as alternativas abaixo e assinale aquela que não é considerada um hardware. Aqui você tem processador é físico, placa-mãe é físico, memória RAM é físico, mouse é físico, BIOS, que é um sistema de inicialização do sistema, que é um software, seria letra E, que não é o hardware. Então você marcaria a letra E. BIOS é um tipo de software. Então o que seria BIOS? BIOS é a sigla para Basic Input Output System, ou Sistema Integrado de Entrada e Saída. No momento que você liga o computador, o BIOS identifica os componentes conectados à placa-mãe, as informações salvas lá na CMOS. Quem é a CMOS, que é um tipo de memória? É aquela que armazena os parâmetros de configuração da placa, que são acessíveis lá no setup, lá nas configurações. O BIOS também identifica qual unidade será carregada primeiro, altera a velocidade do processador e checa também o relógio interno. Quando a BIOS confirma que tudo está bem, ela carrega o boot da primeira unidade definida no setup. Então, por exemplo, se você definiu que o boot é para o HD, ela vai passar as instruções e o sistema operacional toma de conta. Por ser muito importante, a BIOS é salva em uma memória permanente e não pode ser configurada ou apagada, apenas atualizada. Nos últimos anos, a BIOS vem sendo substituída por uma versão mais recente, chamada de UEFI, certo? Então, basicamente é isso. Beleza, vamos para a questão 12. Dos tipos de dispositivo de armazenamento, temos os por meio magnéticos, por meios ópticos e por meios eletrônicos. Destaca a alternativa que contém um dispositivo por meio óptico. Então você vai marcar aí DVD. Então o gabarito aí seria a letra D. Então cuidado com isso aí, que cai bastante nessa banca de concurso aí, a prática concurso e seleções. Beleza, vamos para a questão 13. Os CDs, DVDs e discos Blu-ray são conhecidos por reproduzir músicas e vídeos, mas além disso podem atuar como dispositivo de armazenamento. Qual o tipo de armazenamento desse dispositivo? Então, armazenamento óptico. Você está vendo que essa banca gosta muito desse tipo de questão, então tenha cuidado com essa informação. Questão 14. É um exemplo de software utilitário. Utilitário é aquele que é útil para a máquina, não é? Ou seja, um antivírus, por exemplo, ele é útil especificamente para o vírus de computador, então é útil para a máquina. Então você pensa assim, um firewall é útil para proteger a máquina de invasões. Um desfragmentador de disco, ele vai organizar os discos, ele é útil para organizar as informações que estão fragmentadas no disco. Então aqui você marcaria letra C. O editor de texto seria aplicação, seria um tipo de aplicativo. Também aqui, aplicações, aplicativo, a planilha eletrônica, programas gráficos, aplicativos e os navegadores aplicativos. Então, quando você pensar em software utilitário, você pensa na utilidade para a máquina, pensa na máquina. Por exemplo, o antivírus. O vírus vai pegar na máquina, o vírus de computador precisa do antivírus. Se há um invasor, ele vai tentar invadir a sua máquina. Não é você, vai invadir a tua máquina. Pensa na máquina. Você vai usar um firewall. Pensa, por exemplo, que o teu disco está cheio de fragmentos, cheio de pedaços de arquivos. Como é que eu vou unificá-los? Eu vou desfragmentar
esses dados no disco. Então, eu vou pegar um programa que é útil para isso, que é utilitário. Os softwares utilitários são programas destinados ao atendimento das necessidades do computador, sistema operacional. Em geral, estão ligados à manutenção deles. Exemplo, limpeza de disco, desfragmentador de disco, verificação de erros, formatador de disco, compactadores, firewall e antivírus. Beleza. Os softwares podem ser classificados em 3 tipos. Básico, exemplo, sistema operacional, aplicativo, Word, Excel, PowerPoint e utilitário. Você viu, por exemplo, o antivírus. Dos itens a seguir, qual é considerado um software utilitário? O Word é um app, Windows ele é básico, Adobe Photoshop é um app, um aplicativo, antivírus seria um software que? Utilitário. E o Linux, que é o sistema operacional, é um software básico. Beleza, então vamos para a próxima. É um exemplo de software utilitário. Observe que cai bastante em prova de concurso. Você sempre tem que memorizar, por exemplo, desfragmentador de disco, a limpeza de disco e o antivírus, além do firewall. É importante você saber disso. Então, você marcaria antivírus. Próximo. O que ele colocou aqui para a gente? Considere softwares utilitários, programas que complementam o sistema operacional, executando tarefas auxiliares. Um software utilitário para cópia de segurança de dados, backup, por exemplo, poderia ser criado e configurado para guardar as informações importantes do usuário nos locais abaixo. É certo. Ele está dizendo o seguinte, olha, programa de backup são software utilitário, que é útil para a máquina. Então, onde eu poderia fazer backup? Poderia fazer backup em fitas magnéticas, uma pasta na nuvem, por exemplo, no Google Drive, no CD-ROM e no HD externo, exceto na memória RAM, que é volátil. O conteúdo, ele é dissipado na falta de energia elétrica. Então, não vou armazenar na memória primária RAM. Questão 15. As teclas Ctrl+Alt, as do logotipo do Windows e ESC, são exemplo de tecla de quê? São exemplo de tecla de controle. Só lembrar do Ctrl. Ctrl já me lembro que controle. Então, gabarito letra B. Eu coloquei esse artigo aqui, pessoal, que está lá no site da Microsoft, suporte da Microsoft, coloca os tipos de tecla de teclado. Questão de número 16. No programa Word, o uso da extensão DocX pelos usuários é recorrente. Porém, além dessa extensão, o editor de texto permite que outras extensões sejam utilizadas, sendo uma delas qual? Então, olha só, as extensões que você vai poder utilizar no Microsoft Word são várias. Então, você pode, por exemplo, utilizar as extensões Doc, Dot, certo? São várias as extensões. Você pode utilizar, por exemplo, as extensões PDF, XPS. Você pode utilizar, por exemplo, as extensões RTF, HTML, ODT. Então, existem várias extensões aí, tá certo, pessoal? TXT, XML, e aí vai. São algumas das extensões. Nesse caso aqui, letra C. Então, você vai lembrar aí que, além da extensão padrão DocX, você também pode abrir outras extensões, trabalhar com outras extensões. E uma delas é a ODT. Então, coloquei aqui as principais para você ver, extensões que podem ser abertas no Word. Então, eu coloquei aqui de 2010 a 2021 e 365, DocM, DocX, DocTM, Doc, HTM, HTML, RTF, MHT, MHT-ML, XML, ODT e WPD. Muito bem, vamos para a próxima. Eu coloquei aqui algumas questões correlatas. Olha o que ele diz aqui para mim. Um usuário em um computador Windows 7 instalado com o idioma português do Brasil recebeu por e-mail um arquivo chamado arquivo MHT. Você acabou de ver que o Word ele abre arquivos MHT. MHT são arquivos que podem ser abertos em navegadores. No caso aqui, Internet Explorer, pode ser no Microsoft Edge, no Google Chrome, tá certo? Pode ser também no Mozilla Firefox. Então ele vai ser aberto em navegadores. O MHT tem a ver com informações na internet. Próximo, o que ele colocou aqui pra gente? Mexendo em seu computador, você encontrou o arquivo software underline legal, ISO, extensão ISO. Para verificar o conteúdo desse arquivo, você deve fazer uso de qual software utilitário apresentado a seguir. Então, o Word é um app, não é utilitário. Painel de controle é um aplicativo, app.
bloco de notas é um app e o leitor de arquivo PDF é um app. Então aqui sobrou quem? O WinRAR. O WinRAR é útil para compactar os arquivos do seu computador. Uma extensão ISO, por exemplo, pessoal, é aquela que guarda, né, uma cópia idêntica, uma imagem dos arquivos gravados, seja no CD, no DVD ou no Blu-ray. Okay? Então, olha só, o WinRAR ele trabalha com várias extensões. Coloquei aqui extensões, ó. Extensão RAR, ZIP, 7-zip, ARG, BZ2, CAB, GZ, a própria ISO, LZ, LZH, TA, UE, XZ, Z, ZipX, etc. Então, tá aqui as extensões que ele trabalha. No caso aqui, marcaremos ISO, porque a questão perguntou se eu quisesse trabalhar com esse software, né, com esse arquivo que tem a extensão ISO, qual é o programa que eu iria utilizar, no caso aqui o WinRAR. Questão 17. Analise o ícone abaixo presente no Word e responda. O que esse símbolo representa? Olha só, você tem que observar, pessoal, que isso aqui tem a ver com margens. Mas que tipo de margem? Será que é uma margem estreita, normal, larga, espelhada ou moderada? Então, quando você usa o Word, você vai ver que ele tem várias guias. Uma das guias é a guia Layout. E lá você tem um grupo de configurar página. Quando você vai nessa guia, você vai ver que existe a opção de margens. Quando você clica em margens, você pode escolher algum tipo de imagem. Por exemplo, qual é o tipo? Então, eu coloquei aqui a imagem, você vai lá em Word, Guia Layout e configurar a página. Está aqui. Você vai aqui no botão, clica nessa seleção de imagens e ele vai abrir isso aqui, ó. Então tá aqui, ó. Você vai ver que você tem a última que você configurou. Aí tá aqui, ó. Normal. Estreita ali não é. Moderada, larga. Ali não é larga. E tá muito largo. Ali tem cara de quê? Moderada. Eu teria que ver isso aqui. Você marcaria a letra E. E também não é espelhado. Então não é estreita, não é normal. Você poderia até confundir com normal aqui, ó. Normal e moderado. Observa que a normal tem uma margem um pouco maior. A moderada, ó, tem um pouco menor em relação à normal. A estreita, todas, tanto a parte superior como inferior, a lateral esquerda e direita, elas são estreitas, são mais reduzidas. Observa que aqui tem as dimensões em centímetro de cada um. Observa que na normal, ó, aqui está tendo 2,5, 3, 2,5, 3. Na moderada, 2,54, 1,91, 2,54, 1,91. Observa que em relação à normal, ela é um pouco menor. Então, nesse caso, o símbolo é de moderada. Gabarito, letra E. Questão um pouco difícil se você não tem costume de observar as margens. Porque geralmente a gente coloca a nossa margem, né? Você faz a margem de configuração personalizada. Você coloca geralmente 2233, né? 3322. Então, geralmente é assim que a gente coloca. Pois muito bem. Vamos agora para a próxima questão. No Word 2010, excetuando-se as margens personalizadas, nas opções abaixo, aquela que contém apenas opções de margens oferecida na guia Layout de página, grupo configurar página, opção margens. Então, observa que foi o que a gente acabou de trabalhar. Então, veja que nós vimos ali o quê? Normal, estreita, moderada, larga e espelhada. Então, você marcaria aí a letra A. A próxima, ele colocou assim, ó. São opções pré-definidas de margem, disponível na opção margem do grupo configurar página, na guia layout da página do Word. Versão português do Office 2010, etc. Então, observa que lá tem o quê? Estreita, moderada, normal. Não tem duas colunas. Então, você marcaria aí, ó. Nesse caso, você marcaria duas colunas. Isso aqui tem a ver com colunas e não com margens. Estreita, você viu que tem, moderada, normal. Então, gabarito é a letra A. Vamos para a próxima. Vamos lá, questão de número 18. Colocou assim, ó. Alinhamento do parágrafo que ajusta o texto às margens esquerda e direita, adicionando espaço extra entre as palavras conforme necessário. Ele vai ajustar o texto às margens esquerda e direita, adicionando espaço extra entre as palavras conforme necessário. A descrição trata-se de opção no Word. Qual é a opção? Ó, centralizar não é, né, pessoal? Centralizar não vai ser, porque isso aqui vai ser o Ctrl E. Então, o Ctrl E ele vai deixar sobras. Justificar a resposta. Então, gabarito, letra D. Então, esse enunciado aqui cai bastante em prova. Alinhamento do parágrafo que ajusta as margens esquerda e direita. Cai muito isso aqui. Adicionando espaço extra entre as palavras. Então, isso aí só pode ser o quê? Justificar. A tecla de atalho, se você quiser saber, é Ctrl mais
Jó. Questão 19. Ainda acerca do Word 2010, a opção inserir nota de rodapé no texto encontra-se na aba. Olha, ainda bem que ele não colocou a opção da guia inserir, senão a pessoa poderia ser induzida a inserir. Olha só, quando você pensa em nota de rodapé, sumário, índices, quando você pensa em citação, por exemplo, se você pensar também em citação, é o sumário, índice, citação, nota de rodapé, nota de fim, certo? Tudo isso aí você pensa onde? Por exemplo, fontes bibliográficas, tudo, legendas, tudo isso você encontra como o quê? Como sendo uma referência. Então, gabarito aí a letra A. Uma nota de rodapé faz referência a algo. Então, gabarito aí só pode ser a letra A. Então, vamos para a próxima aí. Questão 20. Falou assim, ó, na utilização do Excel, caso se queira o resultado da soma dos valores disposto nas células A1, A2, A3, continuando em sequência até A10, devemos escrever a seguinte forma. Ele quer um intervalo. Então, se ele quer um intervalo, você vai entender o seguinte, ó, eu quero de A1 até A10. Quando eu quero uma soma, eu coloco assim, ó, igual, coloco a palavra soma, abro parênteses, digito o intervalo e fecho parênteses. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou somar de A1, ou seja, do endereço A1. Quem é esse endereço A1? Aqui está relacionado à coluna A e a linha 1. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou pegar toda a coluna A, as linhas 1, 2, 3, até a linha 10 e vou somar. Ou seja, de A1 até A10. Então, com certeza, o gabarito aqui vai ser a letra B. Se ele dissesse para você que queria apenas A1 com A10, aí você ia colocar o seguinte, ó, a soma A1, ponto e vírgula, A10. O ponto e vírgula representa I ou representa com. Então, soma A1 com A10, ou seja, soma o valor que está dentro do endereço A1 com o valor que está dentro do endereço A10. Agora, como ele quer o intervalo de A1 até A10, o sinal que eu vou utilizar é o sinal de 2 pontos. Você olha para as alternativas aqui, ó. Você eliminaria a letra C e a letra D. A letra E não tem o sinal de igualdade, está fora. Aqui, letra A, está fora. Então, ficou a letra B realmente. Então, vamos para a próxima. Questão 21. Ainda sobre o Excel 2010, uma forma que tenha como definição igual a 4 vezes C4. Essas aspas aí é só para destacar, mas o que interessa é a fórmula igual a 4 vezes C4. Terá como resultado, com certeza, é a multiplicação das células A4 e C4. Então, gabarito, letra E. Então, observam, se tivesse aqui, ó, seria somar, subtrair, aqui seria o que foi acontecendo na questão, multiplicar, a barra é dividir e aqui representaria a exponenciação, a potência. Observe que, por exemplo, se eu escrevesse assim, ó, 2 circunflexo 3, isso é a mesma coisa de 2 ao cubo, seria igual a 8. Então, o asterisco representa a multiplicação. Então, vai multiplicar as células, o valor das células, A4 e C4. Então, o gabarito é realmente a letra E. Então, vamos aqui para a questão correlata do Sebraspa, TJ do Paraná. No Excel, a fórmula igual, abre parênteses, B2 mais C2 mais D2 mais E2, fecha parênteses, divide por 4, representa o quê? Observe que isso aqui vai ser a média entre, a média o quê? Aritmética, entre os valores contidos na célula B2, C2, D2 e E2. Essa é a média aritmética. Então, ó, outra maneira de representar seria o seguinte, ó, igual média, aqui já representa a média aritmética de B2 até E2. Então, isso aqui é a média aritmética. Então, aqui, pessoal, grave bem, ó. Se não tivesse os parênteses, B2 mais C2 mais D2 mais E2, certo? Barra 4, observa que aqui não tem um parênteses. Aqui iria ocorrer primeiro a divisão de E2 por 4, depois ele ia somar B2 mais C2 mais D2. Como tem um parêntese de 4 endereços, 1, 2, 3, 4, e ele está dividindo por 4, então isso se tornou o quê? A média aritmética. Então o gabarito aí é a letra A. Então, vamos para a próxima, questão 22. Olha o que ele diz aí na questão 22. Qual é o servidor responsável por permitir que as máquinas obtenham um endereço IP automaticamente? Observe o seguinte, o endereço IP é aquele que vai te identificar logicamente na rede. Então, quem é que atribui um IP automaticamente? Essa é a pergunta. Então, beleza. Ó. O servidor, pessoal, é aquele que distribui. Ó. Então, as máquinas vão obter IP. Então, ele tem que distribuir. Ele vai distribuir. Ok. Então, ele vai distribuir para cada equipamento as configurações para que ele possa ter acesso à rede. Então, o nome desse servidor é chamado de
DHCP. Ele vai distribuir as configurações de IP, por exemplo. Então, no caso, é a letra A. 23. É um protocolo. O protocolo é uma regra de segurança que permite a confirmação da identidade de um servidor, verificando o nível de confiança. Então, que tipo de protocolo é esse que vai dar um nível de confiança para quem está acessando aquele recurso? Então, olha só, quando você acessa um site convencional e tem HTTP, você vê que ele não tem segurança, porque ele é um acesso convencional. Mas se você vê ele com SSL, acessando o recurso de criptografia, você nota que você tem confiança, né? Então aqui você vai ter o HTTPS. Então, observa, protocolo de segurança que permite a confirmação da identidade de um servidor, verificando o nível de confiança, está atrelado ao SSL, gabarito letra E. Próximo, 24. A opção que permite o envio de e-mail com cópia oculta. Cai muito em prova, inclusive vai cair na sua prova. Cuidado. Quando você envia uma mensagem, você tem os campos do destinatário principal para, aí você tem o campo CC e o campo CCO. Então, é nesses campos que eu vou colocar e-mails. Supor que eu coloco o e-mail andré@servidor.gov.br. Aí aqui eu coloco uma cópia para silvia@servidor.gov.br. E aqui eu vou mandar uma cópia para adm@servidor.gov.br. Beleza. Quem é que está recebendo uma cópia oculta? Quem está no campo o quê? CCO. O que significa cópia oculta? É uma cópia do além? Não. Significa que aquele e-mail não será visualizado pelos outros destinatários. Então, no caso aqui, ó, o destinatário principal ele vai verificar que existe uma cópia destinada a Silvia. E Silvia vai ver que existe uma mensagem original para... Então, eles conseguem visualizar o e-mail um do outro. Agora, André e Silvia não conseguem visualizar no campo CCO a informação do e-mail ADM, porque ele estará o quê? Oculto. Uma pergunta do concurso foi justamente para saber qual é o campo no destinatário de e-mail que vai permitir com que haja uma cópia oculta, então você vai marcar CCO, letra C. Então, pessoal, geralmente você vai ver aí nos campos de e-mail a opção para CC e CCO. Coloquei aqui algumas informações. Então, está aqui o destinatário para André, Roberto, destinatários principais, Helena, Salu, estão nas cópias CC, e o CCO, Marina, Joselina, Jucene, eles não conseguem visualizar um ao outro. Então, esses campos para e CC não visualizam o CCO. E quem está dentro do CCO não visualiza um ao outro. Eles não conseguem visualizar um ao outro. Os e-mails estarão ocultos um dos outros. Falou em cópia oculta, falou em CCO. Próximo, 25. O campo CC é uma cópia. É como se fosse uma Xerox. Não é o original. É uma cópia do original. Então, a pessoa que recebeu no CC já sabe que é uma cópia. Então, olha só. O campo CC é um espaço encontrado quando o usuário do correio eletrônico abre uma caixa de mensagem e que é utilizado para quê? Então, você vai marcar aí tranquilamente enviar uma cópia da mensagem que foi enviada para o destinatário quê? Principal. Então, isso aqui seria letra B. Então, você já sabe que para é o destinatário principal, CC e CCO seriam destinatários secundários. Então vamos para a próxima questão. Olha o que diz essa questão correlata. Eu sempre coloco a questão oficial da banca e coloco uma questão correlata. Olha o que ele colocou aqui para a gente. Ó. Ao enviarmos uma mensagem por correio eletrônico, os destinatários podem ser inseridos nos campos para, CC e CCO. Em relação a esses campos, considere as afirmativas a seguir. Os destinatários presentes no campo para conseguirão visualizar os destinatários do campo CC? Verdadeiro. Isso aí é possível, sim. Os destinatários presentes no campo CC conseguirão visualizar os demais destinatários no campo CC? Com certeza, ele consegue visualizar sem problema nenhum. Beleza. 3. Os destinatários presentes no campo CCO, que é a cópia oculta, conseguirão visualizar os demais destinatários no campo CCO? Isso é falso, porque eles estarão o quê? Ocultos. Então não tem como ver. 4. Os destinatários presentes no campo CC conseguirão visualizar os destinatários presentes no campo CCO? Falso. Eles não irão visualizar, porque o campo CCO é oculto. Então o gabarito aí, 1 e 2, está correto. Letra A. Ao enviar um e-mail, incluindo endereços de destinatário
no campo CCO disponível em todas as ferramentas populares para o envio de e-mails, o que acontece? Você vai marcar aqui a letra D. Os destinatários que não estão em CCO não conseguem ver para quem a mensagem foi enviada em CCO. Sendo que, além disso, os destinatários de CCO não saberão quem são os outros destinatários em CCO. Questão 26. Olha o que ele diz para a gente. Ó. É um software ou hardware, ou seja, ele pode ser tanto lógico quanto físico, de monitoramento projetado para registrar o que você escreve. Pode ser um programa em seu computador ou um pequeno dispositivo conectado ao seu PC e teclado, que acompanha tudo que você digita. Então, às vezes você pensa que não está sendo monitorado e você está. Então, esse recurso é um tipo de spyware chamado de keylogger. Um keylogger, no caso é hardware keylogger. Então, através dele, tá certo? Que é colocado no seu computador fisicamente ou logicamente, é verificado tudo que você digita. Então, às vezes, ó, parece um dispositivo inocente, ó, mas esse rapaz aqui está capturando o que você digita. Ó. Tanto esse como esse. Até parece que é uma extensão do teu teclado, mas ele está capturando tudo que você digita. Então, gabarito, letra D. Próximo. U é um software espião que costuma ser instalado no celular ou no computador sem o consentimento do usuário. Uma vez no computador, o programa monitora, aqui uma palavra boa, monitora as atividades online, o histórico e os dados pessoais, para repassar informações para terceiros. Esse tipo de malware, ou seja, programa malicioso, é um dos mais perigosos, pois ele busca informações confidenciais que podem ser usadas para diversos fins, inclusive para roubo de senhas pessoais, informações bancárias ou de cartão de crédito. A palavra que completa corretamente a lacuna é a definição de espião, é a definição de spyware. Então, existem aí, pessoal, esses 3 tipos de spywares convencionais, que até coloquei no seu material. Pode ser os keyloggers, que capturam que você digita, o screen logger que captura a tela, esse aqui vai capturar as telas. E esse aqui vai capturar as teclas físicas. E esses adware, eles vão agir através de anúncios falsos. Eles vão querer que você clique em anúncios falsos. Beleza. Então aqui você vai marcar a letra C na 27. Coloquei aqui informações para vocês. Ó. Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades do sistema e enviar as informações coletadas para terceiro. Pode ser considerado de uso legítimo ou de uso malicioso. Então vejamos aqui essa questão correlata. Como eu falei para vocês, eu sempre coloco a questão do concurso que a gente está trabalhando e questões parecidas, questões que você pode utilizar como referência por serem parecidas com as questões do seu concurso. Ele colocou o seguinte, ó, um adware, que é um tipo de spyware, em sua concepção original, ele é um software projetado para ajudar a exibir propagandas e ou sites não desejados no computador. Então, gabarito é a letra A. Próximo. Olha o que ele colocou aqui, ó. Adware é um tipo de malware responsável pelo quê? Então, você vai marcar aqui letra B, pelo sequestro de cliques e propagandas, principalmente a ideia de propaganda. No que diz respeito à segurança da informação, leia as afirmativas e assinale a correta. Quando você vê esse termo aqui, botnet são redes de robôs. Aqui são redes de robôs. Eles podem ser utilizados para negação de serviço, fazer com que um site caia. Pode ser utilizado para disseminar spam, fake news, etc. Letra B. Adware é um software que exibe conteúdo publicitário em seu computador, muitas vezes sem o consentimento do usuário. Então, gabarito é a letra B. Isso é a correta. Letra C. DOS é uma negação de serviço. Quando você vê isso aqui, é negação de serviço. É um tipo de malware? Não. É um conceito relacionado aqui. A negação de serviço. Spam é uma tentativa de envio de spam em massa que utiliza uma rede de computadores? Não. O farm, pessoal, ele tem a ver, ele é uma ação específica dentro do Fush. Então, farm é uma ação específica dentro do Fush. O Fush é quando alguém quer furtar dados pessoais. E o farm, alguém tenta furtar os teus dados pessoais, direcionando você para um site falso. Através de um site o quê? Falso. Seria essa a ideia. É o chamado envenenamento da cache. Ele te direciona para um site falso. Push é uma forma de mascarar o endereço de um site. Não, não é isso aqui. A função de push é furtar dados pessoais. Então, realmente, o gabarito aí é a letra A. O que me interessa é que você soubesse o que é adware. Aqui embaixo eu coloquei o que significa cada um. Então, vamos para a próxima. Os programas keyloggers, screenloggers e adware são considerados programa de que tipo? Aí você vai marcar letra C. Eles são do tipo quê? Spyware.
Agora, cuidado, muitas provas, hoje em dia, estão cobrando esse programa malicioso que é muito complexo, né? Que é o ransomware. Esse ransomware, a ideia dele, em geral, é o quê? É criptografar dados, ele vai criptografar os dados do computador, criptografar, e vai, geralmente, cobrar resgate. Cobrar resgate que pode ser pago em moedas digitais. Ele vai cobrar resgate. Então, cuidado com esse tipo de programa malicioso na sua prova, porque ele está sendo muito recorrente. Okay? Então, pessoal, por aqui eu encerro uma bateria de questões, foram 27 questões, fora as questões correlatas. Espero que você reveja esse vídeo quantas vezes for necessário, para que você possa assimilar o conteúdo. Lembrando que eu fiz uma bateria de questões, não foi assunto por assunto, mas foi uma bateria de questões que poderiam cair, tá certo? Nessa sequência na sua prova. Espero que você tenha entendido, espero ver você nos próximos vídeos. Até a próxima!